noite. Nós iniciamos hoje mais uma edição do nosso programa História em Prosa, esse projeto desenvolvido pela Secretaria da Cultura do município de Toledo, realizado pelo Museu Histórico Willy Barth, que convida professores, pesquisadores da área acadêmica, da UniOeste, para falar um pouco das pesquisas desenvolvidas na área da história dentro da universidade. Hoje nós estamos aqui recebendo o professor Antônio Bose, né, para bater esse papo com a gente, né, nessa noite, para nos explicar um pouquinho sobre as pesquisas desenvolvidas dentro da universidade, né, num papo muito descontraído, que esse é o grande objetivo, né, professor? Primeiramente, gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite, de estar aqui conosco, discutindo um pouquinho sobre as perspectivas da pesquisa na área da história, para enriquecer o nosso conhecimento, né, do nosso público leigo sobre a história, e também divulgar um pouco da pesquisa acadêmica que é desenvolvida. Muito obrigada e seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite e parabenizo a iniciativa. É muito importante para a universidade ter espaços de divulgação da sua pesquisa. Um espaço importante e que tenho certeza que hoje nós aprenderemos um pouco mais e ampliaremos, né, a nossa perspectiva sobre os conhecimentos acadêmicos também na área de história. Eu gostaria de primeiramente começar apresentando o professor Antônio Bose. Ele é professor nos cursos de graduação, mestrado e doutorado em História na UniOeste, pesquisador do CNPq, coordenador do projeto interinstitucional Trabalho e Imigração da UniOeste e da Rutgers, Universidade do Estado de Nova Jersey, Estados Unidos. Para hoje, o professor, né, nos traz um tema extremamente curioso e que, com certeza, vai abrir o nosso olhar sobre quais são os objetos de estudo da história também. O tema do professor é comparações históricas entre o Êxodo e a imigração no século XXI. Professor, gostaria que tu começasse nos apresentando esse tema, não é o seu tema de pesquisa, né, do doutorado, mas de uma pesquisa que é realizada dentro da universidade. Primeiramente, de que forma que esse estudo ele é realizado e como que a gente pode compreender essa pesquisa, o Êxodo, ao que o professor se remete, é o livro histórico o Êxodo da Bíblia. De que forma que a história e a pesquisa olha para o livro Êxodo da Bíblia? O livro do Êxodo é o segundo livro do Antigo Testamento. A ideia de apresentar a imigração de um ponto de vista que pode se aproximar mais das pessoas, de modo geral, e daqui da região também, que é uma região predominantemente cristã, é envolver o livro do Êxodo nessa discussão. O livro do Êxodo, ele tem uma narrativa que é muito importante para nós, não do interesse bíblico, do interesse da fé, mas do ponto de vista histórico. Ele narra a caminhada de um grupo de pessoas de origem semita, que nós aprendemos a chamar de hebreus, que há mais ou menos 3.000 anos atrás, ocupa o território que hoje é onde fica o Egito, nas margens do rio Nilo. E ele chega como um grupo nômade, ele vai praticar uma agricultura rápida, o pastoreio, e à medida em que o Egito se torna um império e expande o seu domínio, esse povo passa a figurar como escravos, como uma classe subalterna ao Império Egípcio. E, a partir daí, começa a se pensar numa migração, em busca de uma terra prometida, que é Canaã. Essa é a narrativa da Bíblia, a narrativa do Êxodo. Quais os pontos que são interessantes dessa narrativa para a gente pensar atualmente a imigração? A primeira delas é a figura de Moisés, né? Moisés não é um egípcio. Moisés nasce hebreu, adotado pela nobreza egípcia, é criado como um egípcio, portanto é criado dentro de uma cultura politeísta, e depois se vincula ao seu povo, se propondo a libertá-lo e a orientá-lo, a liderá-lo para fora do Egito em busca de uma terra em que eles poderiam ser livres.
Em síntese, Moisés é uma pessoa híbrida, é uma pessoa cuja cultura é flexível, é plástica, como a maioria dos imigrantes, que saem dos seus países, se distanciam das suas culturas, chegam em terras desconhecidas, com hábitos, costumes e culturas também desconhecidas, têm que lidar com essa situação com muita dificuldade, a estranheza da língua, a estranheza dos costumes. Portanto, é uma problemática que está posta há pelo menos 3.000 anos atrás e que a nossa sociedade não conseguiu resolvê-la. Eu vou citar um caso. Nós, no Brasil, vivemos o mito da boa receptividade, né? Nós recebemos bem os europeus brancos, mas os negros nós não recebemos bem. Os imigrantes desse novo período do final do século passado, do século XX e esse início do século XXI, também não têm sido bem recebidos. Os venezuelanos, bolivianos, todos entram no Brasil e são submetidos a condições de trabalho muito precárias, inclusive marginais. Aqui na região nós temos ganeses, senegaleses, principalmente haitianos, que também vivem uma situação muito precária relativamente ao trabalho. E são discriminadas também. São discriminadas por conta da cor, por conta dos costumes, por conta das roupas. Então, essa experiência atual, ela nos faz pensar que há um problema posto há pelo menos 3.000 anos e que nós não tivemos ainda a condição de resolver. A condição de sermos solidários, receptivos e tolerantes. Então, a problemática do êxodo é posta exatamente nesse lugar, para a gente pensar quanto tempo a nossa civilização ocidental tem lidado com isso, e tem lidado mal com isso. Claro que não é um problema só do Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo, que tem quase 1/4 da sua população formada de imigrantes, enfrenta isso de uma maneira muito ruim. Você tem uma parcela da sociedade que é tolerante, que é solidária, que é receptiva, mas a grande maioria não quer os imigrantes. Então, a situação é mais ou menos o seguinte: eles querem o trabalho dos imigrantes, mas não querem os imigrantes. Então, é uma contradição muito difícil de resolver. Certo. Se a gente for olhar e analisar, então, a questão da narrativa do êxodo, da narrativa histórica, bíblica, e sob uma perspectiva do estudo, da pesquisa em história, olhar para a narrativa do êxodo comparativamente com as diásporas contemporâneas, com os fluxos migratórios contemporâneos, é possível olhar e identificar processos de opressão. Me parece que um dos pontos discutidos, né, em seu trabalho, em sua pesquisa, é analisar a questão do trabalho e da imigração, e dos processos também de opressão. É possível a gente olhar para esses interstícios que estão colocados na história e olhar aquilo que fica à sombra da narrativa predominante? Sim, dois exemplos históricos, né? O processo de descolonização na África, na última metade do século, por exemplo, obrigou, por conta de uma sequência de guerras, uma migração forçada, né? O que a gente chama de um exílio forçado, ou da transformação daquelas pessoas em refugiados. E eles vão para o norte global. Há inúmeros corredores. Se a gente cortar o globo ao meio, nós vamos ter o sul global e o norte global. Então, as populações do sul global, principalmente localizadas na África, elas procuram algum tipo de recurso na Europa e não são bem recebidas, não, de forma alguma. Há problemas criados nos últimos 30, talvez 40 anos, relativamente à receptividade dessa população, que logo é extraditada, ou circula em torno da Europa, cria caminhos para a América do Norte, cria caminhos para a América Latina, para a América do Sul, mas, de fato, eles não encontram um lugar para recomeçar as vidas, né? Esse é o caso de refugiados. E há aqueles que migram
porque acham que vão encontrar num outro lugar uma vida melhor. E não encontram. Você vai ter um ou outro caso que geralmente é relatado em programas de televisão, às vezes se tornam filmes, mas fazem parte de uma visão romântica desse processo. A grande maioria dos imigrantes são pobres. Uma parcela hoje, esse perfil tem mudado em relação ao que eu vou dizer agora, né? Eles são trabalhadores qualificados, mas quando chegam no outro país, eles não conseguem um emprego, uma ocupação no mesmo patamar, na mesma altura que a sua formação. Um exemplo bem próximo de nós, em Cascavel, eu conheci dois haitianos que têm formação no ensino superior, um já saiu dali, inclusive, e conseguiu trabalho na construção civil. Então, ele não consegue, de fato, ser reconhecido naquilo que faz. Eu tenho uma amiga que agora voltou para a França, que viveu muito tempo aqui em Toledo, não conseguiu sequer o reconhecimento do seu diploma superior. Ela era formada em diplomacia internacional. E aí não se trata de um país que pode ser caracterizado como pobre, se trata de um país de ponta do continente europeu, e nem assim a receptividade foi tranquila. Então, a imigração hoje é um fenômeno marcado pela desigualdade, pelo trabalho precário, e por um tipo de comportamento nesses países que não responde às expectativas de quem migra, de quem emigra. Então, existe um lado oculto da imigração. A gente poderia fazer uma comparação entre esses discursos produzidos agora na contemporaneidade, do ponto de vista assim, de que a imigração ela também é uma busca que quem imigra, quem sai do seu país, está buscando uma terra prometida no sentido de encontrar um lugar melhor para viver. Esse discurso da imigração, ele oculta os verdadeiros motivos e as verdadeiras razões pelas quais essas pessoas se deslocam pelos territórios. Eu digo isso porque é um tema que eu acredito que seja possível a gente desdobrar e trazer para aquilo que é comparativo à nossa realidade local. E gostaria de jogar essa pergunta para o nosso segundo bloco, para que a gente possa, então, discutir de que forma que a gente olha para a narrativa bíblica, colocada sobre a narrativa da migração do povo dos hebreus no Egito, e do que a gente olha agora na contemporaneidade de fluxos migratórios, e isso desde da África, dos países asiáticos, procurando espaços melhores para se viver, para se construir a sua vida. Mas o que realmente se oculta nessas narrativas da imigração em busca de um lugar melhor para se viver? Gostaria que o professor iniciasse o nosso segundo bloco problematizando um pouco dessas narrativas ocultas que estão dentro da narrativa da imigração. Voltamos para o segundo bloco do nosso História em Prosa. Joguei uma pergunta para o professor sobre a questão das narrativas ocultas da imigração. Gostaria que o professor problematizasse um pouquinho nesse sentido. Sim. A principal promessa não cumprida na atualidade é a da globalização. Quando a gente ouve falar em globalização, a gente imagina a disponibilidade de novas tecnologias, de novas ocupações, de uma facilidade para acessar empregos, porque a economia se torna muito dinâmica, diversificada. De um ponto de vista geral, os imigrantes eles não conseguem se beneficiar disso que é prometido, O primeiro ponto é que a grande maioria de imigrantes nos países que mais os recebem
ficam numa situação quase que permanente de ilegalidade. Às vezes, 10 anos, 20 anos, 30 anos numa situação de ilegalidade, trabalhando sem qualquer seguridade social. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, uma série de mexicanas, de porto-riquenhas que trabalham no setor de serviços, limpando casas. Tem senhoras que, eu falo senhoras porque chegaram jovens e agora já são senhoras, que estão lá há 20, 30 anos, com muitas doenças já por conta do ritmo do trabalho que é muito acelerado, pela impossibilidade de recorrer a atendimento médico hospitalar, e aí vive à margem da sociedade, completamente à margem, e se escondendo, inclusive, da força policial e de fiscalização norte-americana. Outros países, essa fiscalização não é tão rígida assim, mas a grande parte dos imigrantes ainda vivem na ilegalidade, né? A gente fala aqui, se criou um termo que é indocumentado, ou seja, não consegue os documentos para poder trabalhar numa situação de legalidade. Portanto, tudo aquilo que é prometido para eles, ou seja, de que se eles chegarem num país de economia desenvolvida e trabalharem muito, as coisas vão acontecer, não se realizam. Para a grande maioria, isso não se realiza. Muitos conseguem retornar, que a gente chama de imigração de retorno. É uma situação também muito difícil, porque eles não encontram mais o país, o estado, a cidade, a família, os amigos, os lugares que deixaram. Então, a memória deles fica fora de lugar. E, ao mesmo tempo, eles não têm como continuar no país para onde eles foram em busca de uma vida melhor. Então, é uma situação muito difícil, e por isso eu me refiro novamente a Moisés. Moisés era uma figura melancólica. No Êxodo, ele é uma figura melancólica. Os intelectuais que o estudaram, como, por exemplo, o psicanalista Sigmund Freud, o definiu também como uma figura melancólica. Ele não tinha lugar, ele não tinha identidade. Ele é, por assim dizer, uma possível representação da situação do imigrante, excetuando, obviamente, a questão religiosa, né? Desse não lugar, desse entre lugar, que é um lugar de não pertencimento a lugar nenhum, e de uma eterna busca. Me parece assim que um pouco refletir sobre o processo de imigração também é refletir sobre a identidade constituída nesse deslocar por esses espaços. Para a história, isso também tem relação com o próprio processo de representação enquanto memória da vivência, da experiência, da imigração, do deslocamento? Sim, se constitui uma memória que ela eu não vou dizer dividida, porque é só uma memória, mas ela é conflituosa, porque ela precisa combinar, ela de algum modo precisa arranjar os elementos de uma cultura anterior, que ainda fazem parte da pessoa, e os elementos de uma cultura nova, que o imigrante se vê em apuros para lidar com ela. Por exemplo, a língua, ele precisa aprender a língua. Ele precisa entender os costumes e os hábitos das pessoas, porque senão ele vai se ver numa situação perigosa. E ele tenta reproduzir, às vezes com sucesso, né? Eu tenho um caso para relatar que é de Francisco Beltrão. Ele tenta reproduzir a cultura dele. Então, tem um conjunto de trabalhadores de diversas nacionalidades, mas cuja identidade é muçulmana, que trabalha, esse conjunto de trabalhadores se ocupa do corte da carne halal dentro do frigorífico da Sadia em Francisco Beltrão. Então, eles têm a Mussala, que é uma igreja, um prédio, uma igreja anterior à mesquita, né? Onde eles praticam a religião, se encontram, e se confortam uns aos outros. A gente pode considerar essa uma experiência de sucesso, entendendo aí os limites do sucesso. Mas a grande maioria não consegue isso, principalmente porque aqui na região o principal ramo econômico que recebe essa população imigrante são os frigoríficos. E aí a dificuldade de se adaptar como imigrante, já marginalizado e num trabalho reconhecidamente precário,
É muito difícil. Professor Antônio, quando você nos fala da busca da terra prometida, do Moisés na liderança, né? E você fala dessa situação do elemento da religião, é muito importante. A gente olha para aquele momento do êxodo lá na época de Moisés, em que ele teve muitas dificuldades também para agregar aquele povo em torno de alguns projetos. Uma ideia, que se não me engano, foi vencer o politeísmo e tentar introduzir a ideia de um Deus uno, né? que para a união daquela comunidade que atravessava todas aquelas dificuldades, né? Eu me lembro de um estudo que eu vi uma época em que não foram poucas as desagregações no meio daquele período todo, até chegar a um território buscado, em que muitos queriam voltar ao Egito, nem que fosse para comer as cebolas que lá eles tinham, enquanto no deserto não tinha nada, né? Então veja a dificuldade naquela travessia, né? E você nos fala de tantas travessias, né? de tantas migrações, né? Contemporâneas, né? E da importância da religião, né? Recentemente eu vi um noticiário que haitianos estavam fazendo o processo de volta, estavam tentando sair do Brasil, lá pela região do Acre, se não me engano, e indo para a tentativa de entrar em outros países, talvez os Estados Unidos. Então, esse movimento é contínuo, não é? E tem realmente essa tentativa de hoje imigrantes que vieram para cá, não encontraram a terra prometida e hoje estão saindo do país? Sim, existem muitos corredores, a gente chama de corredores. Às vezes um haitiano, a primeira opção dele é os Estados Unidos, mas ele não consegue reunir as condições para entrar nos Estados Unidos. Não consegue financiar os coiotes, os especialistas em transportar pessoas. Então, segunda opção, Brasil. Então, eu vou para o Brasil, esperar ver o que acontece, e talvez depois eu vou para os Estados Unidos. Tem casos, um senegalês que saiu, foi para a Itália, depois foi para a Alemanha, a família ficou na Alemanha, esposa e filhos. Depois ele veio para o Brasil e aqui ele tenta juntar dinheiro para resolver esse problema, porque aí é um problema, né? A maioria desses imigrantes, é interessante pensar também o seguinte: quando eles falam em estou buscando uma vida melhor, que é a terra prometida, eles têm compromisso com os que ficaram, talvez porque ajudaram a financiar a ida deles, talvez por uma dívida afetiva, então eles têm que fazer remessas. O Haiti, por exemplo, é interessante. O Haiti, até em 2018, 8 anos depois do terremoto, quase um pouco mais de um terço, quase 35%, 36% mais ou menos, do PIB, do Produto Interno Bruto do Haiti, era de remessas, para se ver como é que a população estava distribuída, né, no mundo. Eu queria comentar o seguinte, Anésio, tem uma coisa muito interessante em relação a Moisés ainda. Eu vou arriscar uma metáfora, que a Bíblia é cheia de metáforas e talvez nos ajude a entender o nosso próprio mundo. Veja, quando Moisés diz para o seu povo, que na verdade não eram milhares, era um grupo pequeno, de semitas hebreus, diz para o seu povo o seguinte: olha, Deus entrou em contato comigo e falou que nós temos que cumprir esses mandamentos e Ele vai nos proteger. É uma aliança, está sendo feita uma aliança. Na verdade, Moisés está dizendo o seguinte: para a gente sair do Egito e sobreviver, nós precisamos ser um povo, nós precisamos ter regras, nós precisamos aqui um pacto de civilização. Ninguém mata ninguém briga com ninguém, todo mundo trabalha. Então, é uma unidade nacional. Certo? E isso, para o Brasil hoje, isso nos levanta o seguinte problema: se não há uma unidade nacional, a nação não existe, ou ela existe em pedaços. Alguns segmentos sobrevivem bem e outros mal. Então, todos os mandamentos que Moisés propunha, eles esbarravam em práticas dos hebreus, trazidas do Egito. Ele está dizendo: olha, aquela não é a nossa nacionalidade. Nós precisamos fundar uma nação. Então, a terra prometida não é exatamente um lugar, é o povo. É o povo, né? Essa é talvez um ponto que nós devemos refletir sobre isso. É um livro
que foi escrito há 2.500 anos. Quando ele foi escrito, certamente não teve atenção, mas depois que se tornou uma das orientações do cristianismo, ele se torna importante para todo mundo. Eu sempre digo o seguinte: não importa se Moisés existiu, não importa se o êxodo aconteceu como está narrado, importa que muita gente acredita, e se muita gente acredita, é um objeto de discussão da história. Aí nós temos que lidar com isso, porque são crenças, são elementos da cultura, então a gente precisa lidar com isso. Pronto. Vou contar, professor Antônio, ali na academia, na universidade, hoje nós temos o curso de licenciatura em História, né? Nós vimos que está entrando na prática uma reforma do ensino médio, né? E a gente vê com certa preocupação que disciplinas como História, Filosofia, Sociologia, estão sendo aglutinadas numa área única, né? Está ficando difícil para encontrar os conteúdos dessas disciplinas. E vem uma carada de material didático agora produzido nesse sentido, em que a gente já não encontra os conteúdos, né, diretos ali que nós vínhamos trabalhando antes, né? E também isso estão trabalhando com a formação dos novos professores, né? Vocês têm essa preocupação lá também? Nós estamos muito preocupados com o que tem acontecido, principalmente nesses últimos 4 anos, que a legislação tem mudado e tem mudado para pior. Há muitos anos atrás, bastava a pessoa prestar o vestibular. Hoje tem outras formas de ingresso, obviamente, mas prestava o vestibular, entrava no curso de História, se formava e depois ia atuar no mercado, a grande maioria dando aula. Hoje o aluno de História, ele se preocupa antecipadamente com o mercado de trabalho, porque ele está encolhendo, né? Filosofia perdeu aulas, Ciências Sociais perdeu aulas no ensino médio, Sociologia, desculpe, História também perdeu antes de Sociologia e Filosofia, e agora essa proposta de juntar, de agregar tais disciplinas num único campo, chamado de Humanidades. Olha, são disciplinas com princípios epistemológicos distintos, não tem como você desenvolver as 3 disciplinas ao mesmo tempo, mesmo que sejam conteúdos que você aproxima um do outro. Mais difícil ainda o fato de que hoje no estado do Paraná os conteúdos têm chegado na forma de apostilas. Isso limita muito a possibilidade e a capacidade dos professores de pensar materiais didáticos específicos para a turma, porque, veja, escolas são pessoas, as turmas são diferentes, você não entra numa turma e dá a mesma aula para outra, pode não funcionar, e geralmente não funciona. Mas quando o conteúdo chega pronto, chega organizado, isso necessariamente não é uma coisa boa. E as aulas estão chegando prontas também. Eu vou dar um exemplo sobre o que é uma aula chegar pronta e um professor ter que necessariamente desenvolver aquela aula. Você pode entrar numa loja de imóveis e ter pouco dinheiro para comprar a estante, o móvel da cozinha. Então você divide lá em 12 meses e compra. Mas você tem certeza de que aquilo não vai durar muito tempo. Ou você pode ir no marceneiro, que é um artesão, que tem liberdade de planejamento, e encomendar aquilo. Certo? Essa é a diferença que está posta hoje dentro das salas de aula. O Estado, por meio do governo estadual e da Secretaria de Educação, quer que os professores vendam esses móveis de compensado. Enquanto que os professores estão sendo formados como artesãos e artífices do conhecimento. Reconhece quem é a turma e planeja a organização desse conhecimento e como é que esse conhecimento vai ser levado e discutido com essa turma. Então, é uma distância que está sendo criada hoje entre os alunos que nós formamos nas universidades e o que está sendo requisitado dele. Né? Ele tem uma habilidade, obviamente que tem talento também para trabalhar, para desenvolver
esse trabalho em turmas diferentes, com demandas diferentes, e o que o Estado hoje apresenta para ele é um modulado, percebe? Você monta aqui, monta aqui, monta aqui, está tudo bem no final. E o resultado não está sendo esse. Né? As queixas dos alunos têm sido enormes, segundo os relatos dos professores. Aí eu estou falando da minha área de história, né? E muitos ex-alunos que dão aula aqui na rede pública, não só nessa região, na rede pública de todo o estado. E a queixa dos professores também é enorme, né? Alguns estão melancólicos porque falam, bom, mas eu tenho até mestrado e eu não posso dar a minha aula, eu tenho que replicar aquilo que está vindo de cima para baixo. Então, veja, não é só criar a área de humanidades, educar, o que está sendo feito hoje é educar o professor a desenvolver aquilo que já vem pronto na apostila e as aulas que já vêm preparadas. O futuro vai nos cobrar isso. O presente já está nos cobrando. Já está cobrando. O presente já está nos cobrando e nos cobrando justamente essa questão dos discursos homogeneizadores. Né? E quando a gente reflete sobre a história, justamente a história nos permite caminhar por diversas perspectivas. Olhar aquilo que está escondido e olhar aquilo que muitas vezes é apagado pelos discursos oficiais. E o ensino da história e falar sobre história, que é o que nós estamos nesse bate-papo aqui do História em Prosa, é justamente isso, né? Atravessar esses labirintos para que a gente se compreenda enquanto trabalhadores, para a gente se compreenda enquanto agentes sociais, históricos de transformação. E o nosso História em Prosa aqui tem essa missão de propor algumas reflexões, trazer alguns assuntos que são pertinentes para o debate do ensino de história, da pesquisa da história, para que, de alguma forma, nós também nos tornemos resistência nesse sentido dos discursos que homogeneizam e padronizam olhares sobre a história. Assim, a gente gostaria muito de agradecer a presença do professor Antônio no nosso História em Prosa. Né? O nosso papo poderia se estender aqui por algumas horas, teríamos muitas perguntas, e fica um convite para que o professor retorne ao nosso História em Prosa num outro momento, para que a gente possa ampliar justamente também essa discussão e esse debate sobre a importância de se estudar história e de se ensinar história e de que forma que isso pode acontecer. Muito obrigada, professor, pela sua presença. Eu que agradeço o convite e reafirmo aqui que essa iniciativa é excelente, não pode se perder, porque dá uma oportunidade tremenda para as pessoas, principalmente das pessoas da região, entenderem o que a gente pesquisa aqui. Obrigada, professor, e convidamos vocês para uma próxima oportunidade, né, Anésio? Fica o nosso convite para a próxima História em Prosa. Ok.